Muito boa tarde a todos e a todas. Peço imensa desculpa por não estar aqui desde o início, principalmente a quem aqui veio trazer os testemunhos do que é a precariedade. Hoje a sessão é sobretudo para isso, para dar a voz a quem é precário, a quem trabalha precário e precária para o Estado, sobre esta nossa luta e para podermos também ter um tempo de esclarecimento. O Zé Soeiro já falou do percurso que temos feito, mas também para poderem colocar as questões que tiverem sobre o processo que está em curso, sobre o que estamos a fazer, o que falta fazer. E aqui está o Zé, que tem estado a debater o processo com o Governo no âmbito de um plano nacional contra a precariedade. Também a Joana Mortágua, que tem trabalhado nas questões da função pública e da educação no Parlamento. O Moisés tem acompanhado as questões da saúde, que são seguramente os setores onde há mais pessoas precárias e precárias, e hoje é sobretudo para que possamos falar, dar testemunho, fazer perguntas, para que aqui estamos. Eu atrevia-me só, mesmo sabendo que aqui estarei a dizer o que já sabem, mas porque há coisas que nós nunca podemos deixar esquecer, lembrar o que é que significa obrigar pessoas a trabalharem em situação precária. Os precários e as precárias são as pessoas que têm contratos de vários tipos. Pode ser um contrato a prazo, pode ser um contrato de trabalho temporário, pode ser um recibo verde, pode ser um recibo verde com uma avença, um recibo verde mais ou menos irregular. Pode ser a subcontratação através de outra empresa, para que a empresa que efetivamente recorre àquele trabalhador fazer de conta que não tem nada a ver com as condições de trabalho em que as pessoas estão. Pode ser algo como o trabalho forçado do século XXI, que são os contratos, emprego e inserção. Todas estas formas são formas de precariedade. Umas são mais aviltantes do que outras, seguramente. Umas comprimem mais direitos do que outras, seguramente. Mas há algo que todas elas têm em comum. O recurso ao trabalho precário tem um único objetivo: comprimir salários e comprimir direitos. Seja porque é trabalhador temporário, porque é subcontratado, porque tem um contrato a prazo, ou porque está num contrato de emprego e inserção e tem medo de perder até o direito ao subsídio de desemprego, o trabalhador que está na situação de precariedade é aquele que de facto nunca sabe quanto é que vai ganhar daí a 2 meses. É aquele que nunca pode planear a sua vida. É aquele que tem que pôr numa folha de Excel quanto é que vai receber ao longo do ano e quanto é que vai gastar a fazer as compras para a casa. É aquele que nunca consegue planear fazer umas férias ou uma despesa imprevista. Na maior parte dos casos, despesa imprevista é só simplesmente conseguir chegar até ao final do mês. Quem está numa situação de trabalho precário é aquele que nunca sabe qual é o horário que vai ter. Porque, em última análise, alguém lhe há de dizer que, afinal, precisa de mais 2 horas e, por acaso, até nem são pagas. Ou mesmo que sejam, não chegam para pagar, o facto de nunca se poder planificar a própria vida. É aquele que nunca sabe verdadeiramente se terá um fim de semana ou não, ou quando serão as suas férias. O trabalhador precário é aquele que, neste país, ganha menos 3,5 salários por ano do que o trabalhador com vínculo. É, portanto, alguém a quem está a ser roubado salário. E é aquele também que nunca sabe qual é o seu horário de trabalho e, portanto, de facto, nós não sabemos se é 3,5 salários ou se é mais, porque, afinal, quantas horas trabalham estas pessoas? De quantos feriados é que abdicam? De quantas férias? De quantos fins de semana? Quantas folgas nunca são gozadas? Nós sabemos que todo o trabalho foi ficando precário em Portugal ao longo do tempo. Nós vimos durante a Troika, e mesmo antes, como aquela frase que dizia há uma segmentação do mercado de trabalho. Não sei se já ouviram isto, porque fica mal dizer vamos precarizar os trabalhadores todos. Então a expressão técnica que aparece nos documentos, seja do FMI, seja da Comissão Europeia, seja em programas de governo dos partidos, do Bloco Central, é temos que lidar com o problema da segmentação do mercado de trabalho. Em Portugal, dizem-nos, temos o problema de haver um mercado de trabalho muito rígido, com trabalhadores que têm de tal forma tantos direitos, que depois os empregadores recorrem a formas abusivas de precariedade porque não podem dar direitos normais aos trabalhadores, porque isso lhes tira a competitividade. É um problema. E então temos um mercado de trabalho segmentado e é preciso resolver isso. E resolver isso foi acabar com boa parte da proteção dos trabalhadores no Código de Trabalho.
tornar os despedimentos mais baratos, diminuir o número de férias, tornar mais fácil despedir, acabar com a contratação coletiva. E sabem, depois de tudo isto feito, há duas coisas que nos prometeram que iam acontecer e que não aconteceram. A primeira, diziam, é que retirando vários dos direitos, de proteção dos trabalhadores do Código de Trabalho, ia aumentar o emprego. As pessoas iam contratar mais. O emprego nunca aumentou nos anos da Troika e nos anos de menos direitos laborais. Aliás, o emprego só aumentou agora ligeiramente e depois até de se reporem uns feriados e de aumentar o salário mínimo nacional. E, portanto, não há nenhuma prova, pelo contrário, de que tirar direitos tenha criado emprego. A segunda evidência, diziam-nos, era que se nós retirássemos direitos aos trabalhadores como um todo, então aí as entidades patronais iam recorrer menos ao trabalho precário, porque já não era preciso, porque já tinham mais flexibilidade. Sabem que mais? Não aconteceu. Por muito que se tenham destruído os direitos do trabalho, o recurso à precariedade não só não diminuiu, como aumentou. E o recurso a formas mais gravosas de precariedade tem vindo a aumentar. Vivemos agora até na situação de um ex-governante ter feito um estudo sobre o que foi alterar as regras do trabalho para acabar com essa segmentação e a conclusão que ele retirou não serviu para nada. Não serviu para nada. Não serviu para nada condenar-se tanta gente à precariedade. Não serviu para nada acabar a contratação coletiva, não serviu para nada diminuir férias, diminuir remuneração de horas extraordinárias, não serviu para nada, mas sabem, serviu. Serviu para tirar direitos, serviu para tirar salário, serviu para humilhar quem vive do seu trabalho. E por isso, é por isso que para o Bloco de Esquerda reconstituir relações laborais próprias de uma democracia, com direitos em que as pessoas não são humilhadas, mas sim olhadas nos olhos e respeitadas pelos trabalhadores, as trabalhadoras que são, é prioritário. E aí temos uma luta que tem a ver com contratação coletiva, mas temos outra muito importante que tem a ver com a precariedade, porque é quem ficou mais frágil no meio de tudo isto. Porque se a flexibilização, a chamada flexibilização, ou o fim dos direitos do trabalho eram para acabar com a precariedade e a precariedade só aumentou, para o Bloco é uma prioridade combater a precariedade. Fizemo-lo, estamos a fazê-lo e tanto que temos para andar, porque este país tem tanto abuso laboral, é um autêntico offshore laboral. Fizemo-lo alargando a lei de combate à precariedade a outras formas de trabalho precário e protegendo os trabalhadores no momento em que a Autoridade para as Condições de Trabalho e o Ministério Público diz que há um vínculo ilegal que tem de ser transformado num vínculo efetivo para proteger os trabalhadores de não serem despedidos nesse período. Isto serve para os trabalhadores do setor privado. Não serve para os trabalhadores do Estado. É uma lei que não se aplica assim aos trabalhadores do Estado. E, portanto, é preciso um outro mecanismo para responder a quem está com contratos precários no Estado. Nenhuma das lutas está ganha e nenhuma das lutas para o Bloco de Esquerda é mais importante do que a outra. Temos a mesma determinação no combate à precariedade no setor privado como no setor público. Hoje estamos aqui numa sessão para dar voz àqueles que trabalham para o Estado e a quem o Estado é o pior dos patrões e dá o pior dos exemplos ao resto do país. Porque como é que pode o Estado impor que se cumpra a lei e que se combata a precariedade no setor privado se o Estado não dá o exemplo e, pelo contrário, abusa de tantos e tantas trabalhadores? São trabalhadoras e trabalhadores precários, pessoas que têm as funções mais diferentes e de que depende da nossa vida. Aqueles a quem entregamos os nossos filhos quando chegamos à escola, a quem nos entregamos quando estamos doentes, aqueles que preparam o nosso futuro na cultura como na ciência, aqueles que estão nas repartições a responder aos problemas da nossa vida todos os dias, aqueles que estão nas nossas cidades para que elas funcionem. Alguns têm contratos a prazo, outros são subcontratados de outras empresas para se fazer de conta que não respondem ao Estado, quando de facto estão a fazer uma função no Estado. Alguns estão atrás de uma câmara da RTP a recibo verde, num dia como o de hoje e em tantos dias onde tem aumentado a precariedade.
Muitos e muitas vivem muitas vezes a situação terrível nos serviços de serem trabalhadores de segunda num Estado que é suposto dar direitos iguais a todos e a todas. São aqueles que se sentem tantas vezes humilhados com o trabalho que têm de fazer, porque não conseguem no seu local de trabalho sequer uma relação de igual para igual com as pessoas com quem estão e com a sociedade, o país, a população que servem. E essa situação não pode continuar. O Zé Soeiro já vos falou do acordo genérico a que chegámos com o Governo. Queria apenas dizer-vos o seguinte. Um acordo de princípio para integrar precários e precárias do Estado é um passo muito significativo num país em que até agora o recurso à precariedade do Estado tem sido sempre crescente. E entendamos que este recurso à precariedade por parte do Estado não é por acaso. É porque o mesmo discurso que ataca o Estado Social, o mesmo discurso que ataca a existência de um Estado que responde à população, o mesmo discurso que faz de conta que os funcionários e as funcionárias públicas são um estorvo ou uma gordura do Estado, é aquele que acha muito bem engordar os bolsos das empresas de trabalho temporário ou de subcontratação de trabalhadores para depois virem trabalhar para o próprio Estado. O que tem existido é uma reconfiguração da forma como o Estado lida com o país e com os seus trabalhadores e as suas trabalhadoras, que é uma reconfiguração ideológica. De quem, quando vê folha de salários, de quem nos salva a vida quando entramos num hospital, diz que é uma gordura do Estado, mas quando vê uma subcontratação ou uma empresa privada, diz que isso é muito bem, porque isso é o Estado a ficar mais leve. É contra isto também que nos levantamos quando defendemos os direitos de cada uma das pessoas que trabalha no Estado, nas suas diversas funções. Estão em causa os direitos de cada trabalhador, de cada trabalhadora, mas está em causa também a própria democracia, o próprio Estado Social. Sabermos, afinal, em que é que gastamos o nosso esforço coletivo. Não é aceitável que num país em que os salários desceram tanto nos últimos anos, cortes que chegam a 30%, tenham aumentado os lucros das empresas de trabalho temporário a cada ano que passou. E o Estado é um contratador desse tipo de trabalho. Nada justifica que assim seja. É por isso que o acordo de princípio a que chegámos é importante do ponto de vista dos direitos de cada um dos trabalhadores e trabalhadoras, mas é também importante porque é uma luta política, ideológica contra a destruição das funções do Estado que tem estado a acontecer. Dito isto, um acordo de princípio não é mais do que um acordo de princípio. É muito pouco. O que nós conseguimos até agora é muito pouco. Conseguimos pôr em cima da mesa a necessidade do levantamento de quem está em situação precária e teremos de ver com muita atenção se esse levantamento está bem feito. E precisamos de todos e todas que aqui estão para termos a certeza que esse levantamento está a ser feito. Precisamos depois que esse acordo passe à prática e já vimos, o José Soeiro já explicou, como as próprias regras que o Governo quer aplicar são regras que deixam as pessoas de fora e setores de fora. O facto para os professores contratados estar a ser debatido com os sindicatos, terem que ter 20 anos de contratos e tempo inteiro, enfim, então e quem trabalha há 19 anos para a escola? E há 18, e há 10, e há 15. Então, e quem nunca teve um contrato a tempo inteiro na escola ou noutro sítio qualquer, mas responde a uma necessidade permanente do Estado? Não está nada garantido. Do levantamento da situação, das várias situações de precariedade do Estado, para que não se deixe ninguém para trás. Ao problema do debate claro das regras, para perceberem se elas têm sentido efetivo para proteger os direitos das pessoas que é suposto proteger, ou se de facto são só um número para dizer que se faz, mas acabam por não vincular ninguém. Nada está garantido. O Bloco de Esquerda estará seguramente atento, atuante, nesta luta determinante pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, pelo combate à precariedade.
mas precisamos de ser muito mais do que um partido. Precisamos de ser um país que se levanta pelos direitos das pessoas. Precisamos de ser um país que, como o exemplo de quem aqui esteve hoje a falar, se pode organizar e dar a voz, por estar precário no hospital, na escola, na universidade, no museu, em cada um dos sítios, e possa levantar-se para dizer: exigimos ser vinculados, exigimos um contrato de trabalho. Nada está garantido até termos terminado este caminho. Estamos agora a começar. Estamos agora só a começar. Criámos as condições para uma luta que vai ser seguramente a luta do próximo ano. Em cada serviço, em cada empresa, em cada setor, levantar quem tem vivido com menos direitos e com menos salário. Exigir a sua transformação de um contrato precário num contrato efetivo. Essa é a tarefa de todos e de todas nós, e essa só a podemos fazer juntos. Muito obrigada por estarem aqui.